Eu queria muito estar errada sobre isso, mas eu já falei com homens e mulheres de 20, 30, 40, 50 a mais, e nunca ninguém levantou um argumento pra discordar disso, e na verdade isso me deixa triste. Queria muito deixar a menção honrosa à menina que alugou esse triplex na minha cabeça, porque desde que eu vi o vídeo dela há muito tempo atrás, e por isso eu não faço a menor ideia de qual era o nome dela, eu nunca mais consegui esquecer. Então se você souber quem começou com essa pauta e puder colocar aqui nos comentários o nome dela, eu ia ficar muito grata. Basicamente, essa diva colocou a seguinte situação na mesa. Sabe quando você vai consolar aquela sua amiga que acabou de terminar e ela tá muito mal, e você fala pra ela: "Relaxa, amiga, ele nunca vai encontrar mulher alguma tão incrível quanto você". E a gente jura que tá consolando ela com essa certeza de que ele vai voltar, porque ele não vai encontrar uma mulher tão foda quanto você, é óbvio que ele vai se arrepender. Aí essa diva fala: "Isso é uma das maiores mentiras possíveis", que claro, muitas vezes eles voltam e sim, eles se arrependem, é mentira que ele não vai encontrar uma mulher tão incrível e foda quanto você, sabe? Porque se a gente for analisar os fatos, os dados, existe sim muita mulher tão extraordinária e foda quanto você. Não faltam mulheres fodas extraordinárias por aí. O que falta é o contrário. E aí que vem a grande questão. Senta que você vai entender. Se eu te perguntar quantas mulheres extraordinárias você conhece, realmente fodas, seja lá qual for o parâmetro que você usa pra metrificar o quão foda e extraordinária uma pessoa é, pode ser fora desse âmbito profissional, preferencialmente, na verdade, seja como esposa, como mãe, intelectualmente. Quantas mulheres extraordinárias você conhece? Eu não sei pra vocês, amigas, mas me faltam dedos na mão pra conseguir quantificar. Tipo assim, realmente eu conheço muitas. Consigo pensar em mulheres mais velhas, de tipo 80 anos, desde familiares, mães, avós, tias, priminhas, meninas muito novas, inclusive, que eu consigo enxergar com esse olhar de admiração. Agora eu quero que você se faça a pergunta inversa. Quantos homens extraordinários e fodas você conhece? Usando aqueles mesmos parâmetros que podem e devem, eu acho, que extrapolar a linha do profissional. Como maridos, como os pais, de forma intelectual, de forma cultural, social, sei lá. Homens que você olha e você realmente olha com um olhar de admiração e fala: esse cara é foda, esse cara é extraordinário. Não sei vocês, mas assim, pelo menos por aqui e com todas as várias pessoas que eu já tive essa conversa, foram raras as que conseguiram responder que admiram o próprio pai. Isso aquelas que têm a sorte de ter um pai presente e ele ainda ser bom, né? Porque simplesmente ele tá na sua vida não significa que ele é um cara admirável. Inclusive, até quando o pai é citado, recentemente, inclusive, foi citado por um homem que eu perguntei, ele falou: "Ah, meu pai é até da hora, mas a minha mãe é muito mais". Essa questão que eu tô levantando não é pra dizer que, ai, mulheres são superiores, muito melhor que homens e enfim, não é essa a pauta que eu quero levantar. Mas é porque quando eu analiso dessa forma, eu consigo compreender muito melhor certas situações que parecem injustificáveis que muitas vezes as mulheres colocam. Esse tópico eu acho que, assim, ele é muito polissêmico e essa análise ela é muito simplória, perante toda a complexidade que a gente tem nessa questão. Mas eu vejo essa como uma das várias justificativas pelas quais levam mulheres a ficarem em relacionamentos ruins, onde elas são traídas, desrespeitadas, enfim. Porque a verdade é que a gente cresce com pouquíssimos exemplos do que é um homem e um cara admirável e extraordinário. E quando a gente tem contato com um que é mediano, a gente já vê ele como um cara fora da média. Já é um consenso geral, né, que mulheres que têm um pai presente, sim, elas têm um potencial muito maior de serem assertivas ao escolherem seus pares amorosos, porque elas pelo menos tiveram algum exemplo de, né, do que elas querem ou do que não querem pra vida delas. Então esse é um lembrete pra você, amiga, caso você esteja questionando o seu próprio valor dentro desse relacionamento e se perguntando se, meu Deus, esse cara não enxerga o quão incrível eu sou, por que que ele não me valoriza? A verdade é que, sim, ele reconhece que você tem todas essas características, mas talvez todas essas características não sejam tão extraordinárias assim pra ele, porque ele cresceu com o exemplo da mãe, da avó, das irmãs, das meninas da escola dele, as meninas do trabalho dele e todas as outras mulheres que forem apresentadas ao decorrer da vida dele, como figuras de pessoas extraordinárias, fodas e admiráveis. Então, por mais que você seja, sim, muito admirável, ele cresceu repleto dessas outras mulheres. Isso não anula o fato dele precisar, sim, te enaltecer e te admirar, mas só torna com que pra ele isso pareça algo mais comum, diferente do que é pra gente. Quando a gente encontra um cara simplesmente mediano, que faz o básico, a gente já acha ele extraordinário e espetacular, porque a gente cresceu com pouquíssimos exemplos desses. E isso não significa que esses caras não existam e que você deve, então, aceitar o que aparecer pra você
você porque, ai, o mercado tá ruim. Acho que esse vídeo tem muito mais a intenção de te confortar e te fazer parar de questionar um pouco o seu valor. E também de te lembrar de analisar bem quais são esses seus critérios na hora de escolher um relacionamento e um par amoroso, porque tem um monte de guri no TikTok colocando milhares de critérios pra selecionar um cara, e eu acho que é muito mais fácil a gente conseguir mudar a forma com que esse cara se veste do que mudar o caráter e personalidade dele. Esses sim são os pontos que a gente deve analisar, fechou? Não sei pra vocês, mas pra mim não existe relacionamento onde não exista admiração. Não é porque esse cara tá te buscando em casa, te levando pra jantar, abrindo a porta do carro e pagando a conta do restaurante que esse cara é um cara admirável, tá, amiga? Talvez você não tenha crescido vendo algum cara realmente admirável, que respeita a mulher que tá do seu lado, mas eu tô aqui pra te lembrar que sim, eles existem. Fica atenta com as crenças que você tem, aonde elas estão te colocando e o que você tá aceitando.